prezados alunos. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar cinética microbiana. E nesse estudo da cinética de bioprocessos catalisados por células, são apresentadas as equações matemáticas ou modelos cinéticos que vão descrever essa reprodução celular, em que nós chamamos mais de crescimento celular, o consumo de substrato e a formação de produto com base na estequiometria dos bioprocessos e nas relações entre as velocidades de reação. Nas nossas aulas anteriores, nós já começamos a estudar a estequiometria e, inclusive, vimos balanço com base em elétrons, em que nós vimos que o substrato que é consumido durante a reação, ele pode ir para o crescimento celular e para o produto, e aí a gente pode até, com base nessa estequiometria, ver quais são os rendimentos máximos que nós poderíamos obter. Então, nessa aula, nós vamos começar a trabalhar com essas equações, matemáticas ou modelos, que nós vamos precisar nas nossas próximas aulas, que é para projetar os reatores. Então, nós sabemos que as células vão consumir o substrato para o processo de reprodução celular ou para manutenção e formação de produto. Então, nós utilizamos o meio de cultura em que ele vai conter fontes de carbono, fontes de nitrogênio e outros micronutrientes necessários para que essas reações ocorram. Principais fontes de carbono que nós podemos citar são os carboidratos, os lipídios e os hidrocarbonetos, em que eles vão ser oxidados, ou seja, vão doar elétrons para que essas outras reações ocorram. E assim gera energia na forma das moléculas de ATP, que é a adenosina trifosfato. Se nós lembrarmos, essa reação ela é caracterizada como catabolismo, porque vai gerar. Então, até nós vimos na nossa aula anterior que logo no início do ciclo da glicólise, nós precisamos de 2 moléculas de ATP, mas mais para o final, nós vamos usar mais 2 moléculas de ATP, vamos liberar. Só que como a gente tem 2 moléculas de piruvato, que é onde vai estar envolvida essas reações para a liberação da molécula de ATP, nós temos 4 sendo geradas. Então, nós consumimos 2, mas é gerado 4. Então, é como se restasse um saldo de 2 moléculas de ATP. Então, acaba que essa reação ela gera energia. E a partir do piruvato é que nós vamos ter a formação de produtos desejáveis. Já mais nessa parte, a grande maioria são reações que vão requerer energia. Então, geralmente, a formação dos produtos, desses metabólitos de interesse, já é uma reação de anabolismo. E é primordial, então, nós fazermos um acompanhamento, do que está ocorrendo nas células. Quando nós estamos fazendo um cultivo, que está até aqui representado por essa figura, que é como se a gente tivesse um bioreator, e aqui como se o operador estivesse retirando uma amostra, nós coletamos informações, e essas informações que são primordiais para a gente obter esses modelos e compreender a cinética, seria quantificar os micro-organismos, os metabólitos, que são os produtos formados, e como foi o consumo desse substrato, sendo também fonte de carbono, podemos acompanhar também o consumo de nitrogênio, ou outra fonte que seja importante acompanhar. E a partir dessas quantidades ou concentrações que nós estamos acompanhando,
é que nós vamos observar o que está ocorrendo com a cinética do processo. E, geralmente, para nós termos essas informações, são conduzidos processos em batelada, né? E nós fazemos, então, o balanço para obter as principais equações que nós vamos utilizar. Então, vamos começar agora, né, a trabalhar com essas equações. E eu primeiro mostro para vocês esse diagrama em que nós temos o substrato sendo utilizado para reprodução ou crescimento celular. E aí nós vamos ter a geração de novas células, que geralmente a gente chama aqui como biomassa. Nós vamos ter a formação de produtos e nós vamos utilizar para manutenção, que são os mecanismos essenciais para as células se manterem viáveis, né? Não morrerem durante o processo. E aqui vocês já estão vendo umas letrinhas, que seria RS, RSC, RSP e RSM. Essa letra R vai nos dar taxa instantânea ou de consumo de substrato, e aqui a gente utiliza esse subscrito S para dizer que é para crescimento, e o M quando for utilizado para manutenção, e aqui o P para quando for para o produto. Então, e também vamos ter a taxa de formação de novas células, que seria o Rx, e a de formação de produto, que é o Rp. E como seriam então essas equações? Primeiro, para a gente obter essas equações, como eu falei para vocês, nós vamos precisar de um conjunto de dados. E aí, durante o cultivo, nós vamos tirando a amostra. E aqui tem representado, então, ao longo do tempo de reação, como seria, então, o perfil do crescimento celular, que aqui, por exemplo, nós podemos quantificar pelos métodos que nós já vimos na nossa primeira aula, ou usando o espectro fotônico, que é para avaliar a variação de turbidez do meio. Nós podemos fazer também por peso seco, então a gente tira uma amostra do reator, retira as células, né, centrifuga para poder obter as células, bota para fazer um processo de secagem, e podemos também ter por células viáveis, que dependendo das características a gente pode fazer por spread plate ou por plate. E também vamos acompanhando o que está acontecendo com o substrato ou com o substrato, que ele vai sendo consumido ao longo da reação, e com a formação do produto ou dos produtos. E vocês estão vendo até aqui umas retas, né, como se fossem tangentes, porque é a partir daqui que nós vamos definir aquelas taxas, né, instantâneas de consumo ou de produção dessas espécies envolvidas. Outra coisa que eu também gostaria de puxar a atenção para vocês é que quando nós estivermos agora trabalhando com cinética, quando vocês verem X, significa concentração de células, certo? Não mais é conversão. Por favor, prestem atenção. S seria relacionado ao substrato e P, produto, certo? Em algumas situações que a gente tem mais de um substrato, geralmente nós escolhemos um substrato limitante, certo? Que aí nós fazemos todo o processo com base nesse limitante, que está relacionado diretamente com a formação do produto de interesse econômico. Mas há alguns modelos em que a gente pode ir levando em consideração mais de um substrato, que é o que nós vamos ver mais na frente nessa aula. Então, com esses dados, né, nós vamos calcular, então, essas velocidades instantâneas. Então, aqui nós temos Rx, que vai ser a variação da concentração de células com o tempo,
vamos ter RS, que seria a taxa de consumo de substrato com o tempo, que é calculado como ds/dt, e aqui recebe um negativo porque nós estamos tendo um consumo. E vamos ter o RP, que é a velocidade instantânea de transformação do produto, né? Então, que vai ser dp/dt. No caso aqui do substrato, como vocês viram, ele é destinado para 3 principais rotas: para reprodução celular, para obter mais células, para manutenção e para a formação do produto. Esse RS que nós estamos citando aqui é de forma global, porque quando eu mostrei para vocês aquele perfil de concentração do substrato com o tempo, ali a gente não consegue saber quanto foi para manutenção, quanto foi para célula nova, quanto foi para o produto. Para a gente ter esses detalhes, requer analisar todo o fluxo metabólico e fazendo tipo assim um balanço de carbono, por exemplo, para poder sabermos quanto foi destinado para cada um. Eu falei carbono porque eu estou considerando que a principal fonte é a fonte de carbono, né, para esse determinado processo, certo? E essa definição dessas velocidades instantâneas, se vocês lembrarem de um balanço do reator batelada, nós temos o quê? Que acúmulo é igual ao que entra, menos o que sai, mais geração, menos consumo. Para o batelado nós não temos nem entrada, nem saída. Então, nós já vamos ter o acúmulo igual a o consumo, menos o consumo ou mais geração. No caso das células, como elas estão sendo geradas, né, estamos tendo reprodução, crescimento, então fica o termo apenas de consumo, de geração, perdão. E algumas vezes nós podemos também incluir a taxa de morte. Então, acaba também tendo possivelmente uma contribuição aqui negativa. Mas aqui não, aqui está considerando, né, que num balanço seria a velocidade, que é Rx, vezes o volume. E como num acúmulo a gente tem números de mols de célula com o tempo, então o volume vem para cá, a gente coloca concentração. Então, essas definições vêm justamente do balanço do reator batelada. E aí também a gente pode, né, pela aquela definição da tangente lá que a gente toca num gráfico, como eu mostrei para vocês anteriormente. Outro parâmetro que também a gente pode avaliar durante o cultivo é a produtividade em biomassa e em produto. O que seria isso? O quanto eu estou produzindo com base na unidade de tempo. Então, por exemplo, a produtividade de células, aqui seria a concentração de célula máxima que eu obtive, menos a concentração inicial de células, porque para começar o processo nós temos que adicionar um inóculo, dividido pelo tempo em que nós obtemos essa concentração de célula. Já a produtividade do produto é a mesma equação, só que agora vai ser com base no produto. Então, seria a concentração inicial desse produto, a máxima, menos a inicial, né? E muitas vezes a inicial é zero, mas em algumas situações nós começamos com alguma quantidade do substrato, porque para alguns micro-organismos favorece a sua presença o início de algumas rotas, mas algumas vezes, né, na maioria das vezes é zero. Ou já pode vir algo do inóculo, né, que durante o cultivo, para obter mais células, já pode ter formado alguma coisa de produto que foi para esse reator principal do processo. E devido ao fato da concentração celular variar durante um processo descontínuo, que normalmente aumenta e as células constituem, entre aspas, um catalisador, né, dessas reações, o aumento da concentração celular vai acarretar no aumento do complexo, né, da formação desse complexo enzima
substrato responsável pelas várias reações que ocorrem nas células. Então, portanto, é mais lógico que a gente avalie não as velocidades instantâneas, mas sim elas em relação à concentração celular. Logo, nós obtemos assim as velocidades específicas. Então, nós vamos ter a velocidade específica de crescimento, a velocidade específica de consumo de substrato e a velocidade específica de formação do produto, cujas equações estão aqui representadas do lado. Então, nós tínhamos definido, né, a velocidade instantânea, que era o Rx. Então, para calcular a específica, nós vamos dividir pela concentração de células. E isso nós fazemos com todas as outras. Então, sempre vai ser dividido pela concentração celular. Ou, né, a gente pode representar como se fosse d1 sobre x vezes dx dt, para o caso da velocidade específica de crescimento. Ou nós podemos representar o μs como 1 sobre x vezes menos ds dt, e a velocidade específica de formação do produto, que é o μp, como 1 sobre x dp dt. Então, são essas velocidades, essas leis que nós vamos usar no projeto do reator. E, além delas, nós temos os fatores de conversão ao coeficiente de rendimento, algo que nós começamos até a trabalhar nas aulas de estequiometria, em que nós tentamos correlacionar ou a formação de células ou produtos com a quantidade de substrato que foi consumido, ou podemos tentar fazer uma relação do número de células com base em produto. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos e logo a seguir uma tabela mais completa. Então, o primeiro que nós temos é o rendimento de células por produto, que vai ser calculado como a concentração de célula menos a concentração inicial, dividido por a concentração final do produto menos a concentração inicial. Esse que eu falei final, geralmente é como se ele fosse um global, mas nós podemos ir acompanhando esse rendimento com o avançar da reação. Ou seja, para cada tempo, nós vamos vendo como está o rendimento, né, no caso XP. Aqui já seria o rendimento, né, de quanto de células foi formado por substrato consumido. Então, fica a concentração de células, um determinado tempo ou final, menos x0, dividido pela concentração inicial de substrato menos S. Aqui, no caso, nós invertemos para a gente não ter um rendimento negativo. Um outro que é importante é o rendimento de produtos com base no substrato, que é P menos P0, que aqui é a concentração de produto em um determinado tempo ou final, menos o inicial, dividido pela concentração inicial de substrato, menos naquele instante ou final. Esses rendimentos nós vamos utilizar quando a gente estiver fazendo o balanço dos reatores, que é para tentar correlacionar as leis de velocidade, né, com esses rendimentos. Então, isso aqui vai ser importante. E uma coisa que eu também gostaria de salientar é que nós usamos o reator batelada para começar a mostrar essas leis, né, de velocidade, mas a gente pode usar um contínuo, um semicontínuo, mas nós temos que ter cuidado com os modelos, com as características de cada um desses reatores, certo? Então, é possível também utilizar esses outros tipos de reator para obter essas informações, ok? Aqui está a tabela que eu comentei com vocês, que são os vários, né, tipos de rendimento, né, que nós podemos ter, e aqui seria o significado de cada um. Eu não vou ficar citando todos para não ficar cansativa a aula, mas o que eu gostaria também de salientar para vocês
Aqui é uma outra definição que nós vamos até ver no próximo slide também, que eu posso obter o rendimento dividindo, né, as taxas. Por exemplo, Rx dividido por Rs. E aí, como a gente vai cancelar o termo dt, que está relacionado com o tempo, nós podemos obter, então, esses rendimentos como se fosse dx menos ds, que é o que nós podemos fazer para acompanhar ao longo da reação, calculando todos, né, de ponta a ponta, para ver como é que está o comportamento desses rendimentos. Então, tá aqui para os principais que a gente tinha comentado, YXS, YPS, tem o YPX e eu também apresentei para vocês o YXP, né? O YPX é o que vai até aparecer num balanço para o produto, quando nós estivermos trabalhando, certo? Que se trata do rendimento de produto em função do crescimento celular, né? E geralmente, então, é a competição aqui pelo substrato. Ainda trabalhando com essa questão, né, dos fatores de conversão, aqui eu já mostro para vocês, né, que a gente já está colocando aqui esse M como se fosse um subscrito para indicar, né, o máximo ou final do processo de fermentação. Então, como considerando que todo o substrato fosse consumido, mas geralmente isso não ocorre. Então, essas expressões que vocês estão vendo de rendimento foi levando em consideração isso, que todo o substrato foi consumido e aí a gente teve, né, uma produção máxima de produto e formação de células, ok? E aí, desculpa, nós trabalhando com essas equações, nós conseguimos obter uma outra equação, né, que também é do rendimento de células com base em consumo de substrato, que é para quando também a gente está com todo o substrato sendo consumido. Então, aqui a gente consegue correlacionar, né, tirando então a concentração inicial de células dessa equação, certo? Então, é para ir verificando esse rendimento com base na quantidade de células que a gente vai tendo nesses pontos que foram tirados com base no máximo. O que vocês podem ver que na equação nós temos que o YXS nessas condições que a gente substituiu é XM menos X sobre S, certo? Mas confesso que ela não é muito utilizada. Mas eu gostaria de citar para vocês o que temos, né? Quando a situação quiser igual. E aqui já é, né, aquela definição que eu falei para vocês, que o primeiro a gente viu que seria uma variação com base num ponto e no outro inicial. Então, a gente tem como se fosse uma derivada. Então, YXS pode ser definido como dx menos ds, e o YXP como se fosse dx dp, e o YPS como se fosse dp menos ds, certo? E, vindo disso, nós temos essas definições, que nós podemos calcular esses rendimentos dividindo a velocidade instantânea de formação de célula pela velocidade instantânea de consumo de substrato, que dá, no caso, a mesma coisa da razão entre essas velocidades específicas, porque nós vamos cancelar as concentrações de célula. Da mesma forma, podemos calcular o YXP, que seria o Rx sobre Rp, que vai ser igual a μx sobre μp. Se porventura nós quisermos o YPX, aí já seria Rp sobre Rx ou μp sobre μx. Aqui já temos o rendimento de produto com substrato, então vou ter Rp sobre Rs, que vai ser, no caso, μp sobre ms, certo?
Então, se vocês estiverem acompanhando as velocidades específicas e quiserem saber o rendimento, é só nós fazermos essa continha. E, como eu falei para vocês sobre o RS, tem a contribuição para o crescimento, para a manutenção, certo? Que nós estamos considerando que está atrelado à formação do produto na reprodução celular, certo? Porque pode, uma situação mais completa, nós teríamos que também estar considerando aqui o que foi destinado para a formação do produto. Mas com o conceito introduzido por Bird, quando é um metabólito primário, então nós não incluímos aqui, né? E então, o que seria nessas equações que eu estou mostrando para vocês? Primeiro, nós temos aqui um M, que é um fator de manutenção, em que ele é definido como a taxa específica, né, que foi consumida do substrato para manutenção celular, dividido pela concentração de células, certo? Aqui nós já temos que o RS vai ser a contribuição que foi para a reprodução celular, para a geração de novas células e para a manutenção. E aí, como nós calculamos, então, o RSM, que é o de manutenção? Então, da definição do fator, nós temos, então, que a velocidade instantânea de consumo do substrato destinado para a manutenção vai ser o fator vezes a concentração de célula. Professora, como é que nós temos conhecimento desse fator de manutenção? É estudando o fluxo metabólico. Então, não é fácil, certo? Vocês viram que eu mostrei uma parte da via glicolítica e já são muitas equações envolvidas. E aí tem todo o resto do fluxo metabólico que continua até a formação do produto. Então, é feito um estudo a partir desse fluxo metabólico e tem programas que são desenvolvidos, que até a bioinformática, para determinar, certo? Mas no nosso caso, nós podemos, quando formos fazer exercício e vendo mais como um aspecto de aluno, que vai ter que ser nos fornecido, né, esses fatores, ok? Ou já é dada a taxa mesmo, ou o M, certo? Então, quando a gente for querer expressar, nós vamos ter que usar, então, o somatório se for considerada a manutenção. Em algumas situações, para facilitar o projeto, e muitas vezes por não ter essa informação, ela não é incluída, certo? Globou tudo aqui na parte do crescimento celular, certo? E aí, então, há uma definição com base nisso, de um novo fator de conversão, que é o Y'(XS), certo? O que seria isso, professora? Quando vocês verem essa nomenclatura do rendimento, XS está com essa... esqueci o nome. Passou um branco aqui. Mas com essa nomenclatura, perdão, vai ser a relação da velocidade instantânea de formação de células com base no que foi destinado do substrato apenas por crescimento celular, certo? E aí é apresentada essa definição, certo? Para poder a gente voltar para essa equação anterior e montar a nova equação, que seria que essa taxa instantânea de consumo do substrato vai ser, né, esse RSC, eu obtenho daqui, que vai ser o Rx dividido pelo rendimento de células com base no consumo de substrato que foi destinado só para o crescimento, aí recebe aqui a linha, certo? Então tá aqui a expressão, mais o termo lá referente à manutenção. Como
geralmente nós trabalhamos mais com as taxas específicas, velocidades específicas, nós dividimos todos esses termos por x. Então, RS sobre x vai dar 1s, que é a taxa específica de consumo de substrato. Aqui o Rx dividido por x vezes o y'(xs) vai ficar 1mx, porque Rx sobre x é mx, dividido aqui pelo rendimento, com base só do crescimento. Mas, aí aqui o x vai cancelar, porque nós vamos estar dividindo com fator, certo? Então, se vocês quiserem representar mais de forma completa e que eu estou tendo a formação de um produto que está interligado com o metabolismo celular, nós podemos representar dessa forma a velocidade instantânea. Instantânea é essa, específica é essa de consumo de substrato. E, eu já até mostrei para vocês essa curva de crescimento, e aí eu vou mostrar novamente, mas com uma outra visão. Que agora, como vocês já conheceram as expressões das velocidades instantâneas e específicas, nós vamos avaliar o que acontece com as fases de crescimento que está relacionado com essa velocidade. Então, aqui todos esses mi que estão representando são μx, que tem a ver com a taxa específica de crescimento celular. Então, nós temos aqui primeiro a fase A, que é onde eu não estou tendo nada de reprodução celular. Então, eu digo que é a fase lag, que é onde a velocidade específica de crescimento é 0. Entre a fase lag e a fase exponencial ou log, eu vou ter que começar a ter uma aceleração. Em alguns livros não consideram essa fase, mas eu posso ter, porque em alguns micro-organismos essa fase de aceleração é até demorada. Nessa fase de aceleração, o que ocorre? O μx é menor do que o mi máximo. E o que seria esse mi máximo, professora? Esse mi máximo é a máxima taxa específica de crescimento celular, que ela ocorre onde? Na fase exponencial, na fase log. Então, aqui logo quando o μx começa a ser igual a esse mi máximo, eu estou na fase log de crescimento. Só que aí, com base na escassez de nutrientes ou de algum estresse dado por alguma formação de algum produto ou por questões físicas da operação da reação, as células vão começar a entrar numa fase estacionária. Então, aqui nessa fase D é quando o μx é menor do que o mi máximo. E essa fase D ela é chamada de fase de desaceleração. Elas estavam numa fase exponencial de crescimento, ela vai começando novamente a diminuir o crescimento até ficar na fase estacionária. Nessa fase é onde eu tenho μx igual a 0. Ou seja, o tanto de células novas vai ser igual, a questão das células que estão morrendo. Tem um equilíbrio aí, então eu não consigo ver nenhuma taxa nova de crescimento ou reprodução, e aí fica 0. E logo em seguida começa a fase de morte ou declínio de vez, do crescimento, que é onde mi é menor do que mi máximo, certo? Então, aqui está essa divisão para vocês compreenderem, certo? Por favor, não confundam lag, que é a fase de latência, que praticamente elas estão em adaptação, estão tentando ali só se adaptar ao meio, se mantendo, mas não estão se reproduzindo, com a fase exponencial, que é onde tem o maior crescimento celular.
E vocês devem estar se perguntando, professora, como é que eu determino o Mi máximo? Então, o valor de Mi máximo nós vamos obter dos dados cinéticos que nós obtivemos. Né? Então, aqui, pegando como exemplo essa curva de crescimento celular com o tempo, em que praticamente nós não temos uma fase lag, né? Já é uma aceleração aqui, logo entra na fase exponencial, aí desacelera, entra na fase estacionária e não é mostrada a fase de morte para esse caso, provavelmente porque o método utilizado não quantificava, não dava para saber o que era viável e o que não era viável, né, que são as células mortas, ou porque realmente foi avaliado até um tempo de 70 horas e que não tinha começado ainda a morte celular. E aí, da equação da velocidade específica de crescimento, que é 1 sobre x dx dt, quando nós estamos na fase exponencial, μx ele é constante e igual a mi máximo. Então, se μx aí vai ser constante nessa fase, eu posso resolver essa equação diferencial separando as variáveis e integrando em ambos os lados, sendo a variável a concentração de células, que é o x, e a variável independente, o tempo. E aí, quando eu resolvo, eu obtenho essa equação que vocês estão vendo, já aplicando uma condição de contorno, que é em t igual a zero, eu vou ter as células igual a x0, né? Então, vai vezes exponencial. Esse μm quer dizer que é μx máximo, certo? Foi só para diminuir. Vezes t menos ti. Professor, e o que é esse ti? Por que não tá só t? Porque nós temos que pegar a fase, né, que iniciou a fase exponencial, para poder determinar aí essa equação corretamente, certo? E aí, se vocês desejarem, a gente pode pegar o x0, colocar dividindo e aplicar ln em ambos os lados para poder não ficar com exponencial e tentar, né, isolar aqui o mi x máximo, certo? E aí, professora, então o que é que eu faço, hein? Como é que eu vou saber que é a fase exponencial? Então, dessa definição, o que é que a gente faz? A gente constrói um outro gráfico, que é um gráfico de ln de x sobre x0, porque a gente passou lá o x0 dividindo para o primeiro membro, certo? Versus o tempo. Aí, desses dados que eu estou mostrando para vocês, foi esse gráfico que a gente tá vendo. E aí, eu vou ver qual é o trecho que está linear. Então, esse trecho linear é que corresponde à fase exponencial de crescimento, certo? Então, daí a gente vai poder, então, obter, né, o valor de Mi máximo, certo? Então, é assim que nós obtemos esse valor. E aí fica como se fosse, né, uma equação linear, né, em que eu tenho o x ln de x sobre x0 e no eixo y o tempo. E aí, no caso, vai aparecer, então, o Mi máximo aí como coeficiente angular. E esse T menos TI, novamente, eu até não desci muita reta, que é para mostrar que é a partir de onde começa a fase log. Nesse exemplo, como a fase lag não é muito extensa, a gente já começa praticamente numa fase exponencial. Então, é para vocês terem atenção, certo? Outra coisa que se fala muito quando a gente está estudando cultivo microbiano é o tempo de geração. E o que é esse tempo de geração, professora? Vai ser o intervalo de tempo necessário para a gente duplicar a concentração celular. Então, a partir também dessa equação, nós chegamos numa expressão para calcular esse tempo de geração, que é ln de 2 sobre Mi máximo, certo? Então, caso vocês se deparem com esse termo, você já sabe o que ele significa, e se precisar calcular, tendo o valor de Mi máximo, nós determinamos o tempo
de geração para esse micro-organismo nessas condições de cultivo, certo? Então, isso é importante e nós conhecermos tanto isso como o máximo também para os projetos dos reatores. E o que acontece em alguns cultivos? Em alguns cultivos, até se vocês se recordarem, eu citei um exemplo que é a produção de penicilina, em que nós começávamos com um substrato, né, que era para favorecer o crescimento celular, e depois a gente colocava um outro para poder manter e ainda talvez ter alguma reprodução celular. Então, no crescimento com diauxia, a gente vai ter curvas, mais de uma curva de crescimento, certo? É quando eu vou ter substratos no meio, por exemplo, S1 e S2, em que eles não são consumidos simultaneamente pelas células. E aí, primeiro eles vão usar o preferencial, e depois o outro. E aí, no caso, ocorre o seguinte: aqui essa curva verde está representando o consumo do substrato S1, né? Então tem uma fase lag, a fase de aceleração, fase exponencial, a desaceleração e aí uma fase estacionária. Quando ele está entrando na fase estacionária, que é provavelmente onde eu vou ter enzimas numa quantidade suficiente para conseguir metabolizar o S2, eu vou começar a ter uma outra pequena fase lag, e aí acelera, exponencial, desacelera e estacionária, certo? Então, de forma geral, cortou, né? Eu vou ter duas fases lag, duas fases exponencial, duas fases estacionária, e se tivesse sido acompanhado mais um tempo, seria uma fase de declínio. Isso eu estou falando para vocês de forma geral, né? Porque se já tiver numa situação, pode ser que não tenha essa fase lag, certo? Mas de forma geral, é isso. E aí, geralmente, a gente pode ter formações de produtos P1, P2, né? E vários outros metabólicos com base nesses substratos diferentes. E aí, quando vocês verem isso, o nome desse crescimento se dá que é um crescimento com diauxia, certo? Não vai haver consumo simultâneo dos dois substratos, e aí eu vou ter esse perfil. Aqui eu mostro, né, um outro exemplo que foi tirado, né, de uma produção de um antibiótico em que tinha glicose e lactose, e aí o crescimento, né, estava de acordo com esse gráfico ao longo do tempo. Então, aí, claramente a gente via que ia ter uma determinada fase lag, depois uma fase exponencial aqui com a glicose, entrando numa fase estacionária e quase já acelerando para depois ter um outro consumo aqui do outro substrato que era Z. E aqui, como a gente viu também nas enzimas, a temperatura vai influenciar o crescimento, a reprodução celular. E aqui é só de forma ilustrativa, a gente tem que a baixas temperaturas nós vamos ter um crescimento menor, e aí quando eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando essa taxa do metabolismo, e aí aumenta aqui a concentração de células, e depois vai diminuindo. Então eu posso ser que eu tenha um ponto ótimo, ou uma faixa ótima de temperatura, né? Então eu posso ter um ponto ou uma faixa. E aí cabe a nós avaliar qual seria a temperatura mais adequada para esse nosso processo. E como nós já vimos, né? Nós temos 3 tipos de metabólito. E esse tipo de metabólito, ele vai influenciar em qual eu vou representar, então,
a velocidade específica de formação do produto. E aí tem um modelo proposto, né, por Ludeking e Piret, que nos ajuda nessas equações. E a classificação em relação a primário, secundário ou parcialmente associado ao crescimento, né, foi proposto por Garden. E aí o primeiro exemplo é o metabólito primário, que o produto, né, está sendo formado durante o crescimento e está proporcional, né, à velocidade de crescimento celular, que é o exemplo da produção, por exemplo, de etanol. E aí, Ludeking e Piret propôs de forma geral essa equação que vocês estão vendo aqui, ou da velocidade instantânea ou da velocidade específica, em que diz que a velocidade instantânea de formação do produto vai ser um alfa, que é um determinado coeficiente, vezes a taxa, né, de formação de células com o tempo, que é dx/dt, mais beta, que é um outro coeficiente, vezes x. Isso é a forma geral da velocidade instantânea de formação do produto. Ou, na forma específica, eu vou ter alfa vezes μx mais beta, né? Que é quando nós pegamos essa primeira equação e dividimos tudo pela concentração de células, que é representada por x. E aí, o que acontece? Quando eu estou com o metabólito primário, a sua formação vai estar diretamente ligado com a velocidade de crescimento, que é o que? dx/dt, que é o Rx, ou μx, que é a velocidade específica. Então, nessa situação, o alfa é diferente de zero e o beta é igual a zero, certo? E então resta essa equação aqui, ou como instantâneo ou como específico. Então, se a gente conseguir relacionar a velocidade de formação do produto por essa expressão, né, quando eu for calculando o RP, que é dp dt, e der semelhante igual a essa daqui, né, é porque eu tenho um metabólito primário. Ou eu posso tentar fazer um gráfico, que seria RP vezes dx/dt, que é o Rx. Se der uma reta com coeficiente linear igual a zero, né, só tendo um coeficiente angular, que tem um bom ajuste, então significa que é um metabólito primário. Esse gráfico também pode ser feito como μp vezes μx, certo? Aqui tem só uma ilustraçãozinha que é para mostrar que à medida que vai tendo a reprodução celular, vou formando, né, o produto, ok? Então, esse é o metabólito primário. O metabólito parcialmente associado ao crescimento é quando eu vou ter, no caso, tanto o produto está relacionado um pouco com a taxa de crescimento, quanto quando eu já tenho um certo número de células. Indo para a expressão do modelo de Ludeking e Piret, é quando eu vou ter alfa e beta diferente de zero, certo? Então, naquele modelo, eu não vou zerar nada. E aí, a mesma coisa, né? Vocês podem tentar fazer. Eu acho até melhor fazer o gráfico com base em específico. Faço um gráfico de μp versus μx. E aí, se eu obtiver uma reta em que eu vou ter um coeficiente angular e um coeficiente, né, o linear diferente de zero, eu vou estar, então, com um metabólito parcialmente associado ao crescimento, que é um exemplo de produção de ácido cítrico, ácido lático, ácido butírico, né, são os principais exemplos. Aqui, né, tá tentando demonstrar mais ou menos como seria, de forma bem simples, essa questão que é difícil a gente entender. Eu acho que é o metabólito mais difícil de ser classificado, porque sempre fica com dúvida, é primário ou é estacionário, o secundário, né, que é na fase estacionária. Então, esse é o mais complicado de se definir. Mas aí a gente pode usar esse modelo aqui para nos ajudar. Nem sempre a gente consegue
se os dados cinéticos não tiverem muito bons, né, e não tivermos uma quantidade suficiente. Já no metabólito secundário, o produto é formado somente após o crescimento, que é os exemplos dos antibióticos e de algumas toxinas microbianas. Então, ele não vai estar relacionado com a taxa de crescimento. Logo nessa situação, lá do modelo de Lunecker-Ripiret, o alfa é igual a zero. Já o beta é diferente de zero. Então, quando a gente parte para aquela equação, quando a gente zera, então quando eu for determinar o RP, para correlacionar com as células, vai ser beta vezes x, certo? E aí, no caso, quando eu tento fazer aquele gráfico, né, de RP versus RX, não vai dar nada com nada, porque eu não vou conseguir correlacionar. Então, se a gente vê que o RB, né, tem esse comportamento aqui, faço um gráfico com base nas células e determino esse beta, né? E aí, no caso, quando a gente vai fazer a velocidade da forma específica, quando eu divido por x, fica μx, desculpa, μp, perdão, igual a beta, certo? É quando eu estou transformando aqui a velocidade instantânea em velocidade específica, vai dividir por x, vai ficar beta. Ou seja, se μp é constante, aí a gente já percebe aí, então, né, que vai estar provavelmente sendo produzido metabólito secundário, certo? Aqui então tem um gráfico, né, mas também não ajuda, tem um consumo de açúcares, a biomassa está num perfil que mais está caindo e o oxigênio, e depois aqui que o antibiótico está sendo formado. Provavelmente esse açúcar aqui já é o segundo açúcar, porque o crescimento caindo não é muito condizente, né? A não ser que a gente já tenha crescido, né? Antes, as células para estar numa quantidade suficiente para o processo. E aqui tem um exemplo, né, que é o da penicilina, que eu volto a repetir, né, que primeiro nós usamos a lactose para, nesse caso da penicilina, como primeiro substrato, para favorecer o crescimento do penicílio. E depois nós ficamos adicionando a glicose para poder manter, né? Então, aqui se a gente for comparar as células, a curva aqui das células que é em vermelho, com a curva verde que é da penicilina, então é quando eu já tenho aqui uma quantidade de células já alta, né? E aí tem um pouco de crescimento, mas é porque eu tento adicionar a glicose. E para manter as células viáveis, quando está mais aqui na fase estacionária, é quando vai crescendo bem mais a produção de penicilina, certo? E aqui são as etapas do que ocorre, né, que é para a gente se atentar. E a das introduções, no caso dos dois principais nutrientes, que é a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio, que para esse exemplo é a amônio. Professora, e o que nós usamos de modelo cinético? Então, a gente viu as velocidades instantâneas, viu velocidade específica, mas quais são os modelos, né, que nós vamos trabalhar mais? O principal modelo que nós utilizamos, mas que nem sempre, né, esse modelo se ajusta ao conjunto de dados, é o modelo de Monod, que foi proposto por Jacques Monod em 1942, né? Ele já até ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1965, e ele tenta montar um modelo que seria a influência, né, da concentração de substrato no crescimento celular. Esse modelo ele é muito parecido com o Michaelis-Menten, né, só que nós vamos ter constantes, aí no caso, nomeadas de forma diferente. Então, nós vamos ter que a expressão de Monod é essa, que é a velocidade específica de crescimento
vai ser igual à velocidade específica máxima de crescimento, que é o μ máximo, vezes S sobre Ks mais S, sendo Ks a constante de Monod, certo? Então, como é que nós fazemos esse gráfico, professora? Nós fazemos um ensaio para várias concentrações iniciais de substrato, que aí nós obtemos, né, a curva de crescimento, que é a vermelhinha, e o consumo de substrato. Nessa situação, nós determinamos o μ máximo, né, para essa concentração de substrato, que a gente chama de determinado μx, e vai montando para cada uma dessas concentrações de substrato. E aí fazemos, então, depois, né, tende a ser um modelo hiperbólico, parecido com o Michaelis-Menten, certo? Então, para a gente determinar, é muito parecido com o que nós fizemos, certo? Em Michaelis-Menten. Mas não existe só o modelo de Monod, mas ele é o que é mais estudado. E aqui eu retrato melhor, né, algumas informações para vocês guardarem, que essa questão do modelo 6 hiperbólico, que é muito parecido com a cinética enzimática de Michaelis-Menten, bem como para quando vocês estiverem estudando a dissolução, a isoterma de Langmuir, o Langmuir, e o que significa os termos, né, que eu vou ter a velocidade específica de crescimento, que é que eu já começo a reportar também das unidades, né, é tempo menos 1, porque grama de célula dividido por grama de células, isso por unidade de volume, aí vai cancelar, vai restar só o tempo. Aí a μ máximo, que é a velocidade específica máxima de crescimento, Ks, que é conhecida como a constante de Monod ou a constante de saturação, que ela vai ser igual a aproximadamente μ máximo dividido por 2, certo? Ou 0,5 vezes μ máximo. E essa é a concentração de substrato, certo? Então, esse vai ser o principal modelo que nós vamos usar, certo? Aqui é só para mostrar para vocês um outro modelo, né? Que eu vou começar aqui de baixo primeiro. Então, eu mostrei para vocês o modelo de Monod, mas tem o modelo de Andreas, que veio anos depois do modelo de Monod. Ele já começou a observar que tinha certa inibição pelo substrato. Então, quando eu começava com alta concentração de substrato, ia impactar no metabolismo celular. Então, ele já propôs um modelo que, se vocês se recordarem, é muito parecido com o modelo de inibição pelo substrato, quando a gente estava estudando enzimas, certo? Então, não existe só um modelo, mas é feito da mesma forma. Eu parto de vários dados de cinética com diferentes concentrações iniciais de substrato, calculo o μx nessa situação de exponencial e tento fazer o gráfico e vejo o perfil. E vou ver se o modelo se ajusta ou não, certo? Também uma outra forma, né, de se fazer se a gente não tiver vários dados de concentrações diferentes iniciais de substrato, a gente sabe que μx é que definição, né? É 1 sobre x dx dt. Então, a gente tenta montar essa expressão, né? Calculando com os dados que foram obtidos versus o tempo, fazendo um gráfico apenas com um conjunto de dados e depois jogar o modelo para determinar os parâmetros e ver se ele se ajusta, né, a esses dados. Então, não obrigatoriamente a gente precisa ter vários conjuntos. Se vocês tiverem um, a gente já pode tentar montar o gráfico, né, e tentar ver se vai dar certo, ok? Então, a gente vai calculando com isso daqui. Então, forma um gráfico de μx para cada pontozinho desse, eu calculo μx e faço um gráfico de μx, né, com versus a concentração do substrato para cada um pontozinho desse que eu tenho, certo? Então, de forma resumida, para essa questão do modelo, que vai ser importante, né, nós sabemos, temos duas opções. Ou
fazermos diferentes ensaios com diferentes concentrações iniciais de substrato, e aí a gente determina o μx, geralmente nessa região do crescimento exponencial, e aí montamos um gráfico de μ versus S, e aí nós vamos estudando qual é o modelo, ou se a gente não tem um conjunto de vários, né, dados com diferentes concentrações iniciais de substrato, nós podemos calcular para esse conjunto que nós temos o valor de μx para cada um, né, desse tempo e correlacionar esse tempo para a concentração de substrato que tinha e tentar fazer esse gráfico desse μx com o S e ver se o modelo está se ajustando, certo? Então, é uma das formas que nós podemos fazer, ok? E aqui, por último desse slide, é que nós temos aqui, então, o efeito da temperatura, né? Que aqui está tentando correlacionar que, para esse exemplo, né, quando eu vou aumentando a temperatura, o número de células, por exemplo, representado aqui pelo N com N0, vai diminuindo, né? Isso a gente já até viu quando mostramos o gráfico da influência da temperatura com o crescimento celular. E como eu falei para vocês que tem muitos modelos, né? Aqui eu mostro vários para vocês, que vai desde dos mais conhecidos, como Monod, Catuais, Anders e vários outros. E aqui eu tento fazer uma divisão, né? Quando a gente está com um quadrinho claro, mais escuro, é quando eu tenho apenas um único substrato limitante. Aqui, né? Como seria no caso aquela expressão de Peer, né? Quando eu tenho que o substrato ele é consumido tanto para o crescimento quanto para a manutenção, certo? Aqui já tem quando a gente tem com metabólito primário inibidor, certo? Alguns modelos. Aqui quando o substrato é inibidor. Aqui quando eu tenho vários substratos envolvidos, né? De 1 a 3. E aqui é quando a gente quer saber, né, da questão lá da produção do produto, se está associado ao crescimento ou não, ou se é parcialmente associado. Esses modelos que eu citei para vocês, eles são de forma bem geral, né? Pegando como se fosse a equação global do que está acontecendo. Mas existem outros modelos que tentam fazer com um critério bem maior, estudar esses processos. E aí nós temos quando a gente está considerando a população de forma não estruturado, ou seja, a gente só vê como se a célula, né? Eu só estou vendo o que entra e o que sai da célula, não vendo o que está acontecendo dentro, e já tem os estruturados que eu vou levando em consideração, né? Os múltiplos componentes que estão sendo envolvidos, que estão dentro da célula participando dessas reações, certo? E aí isso é distribuído. É como se eu também considerasse apenas um tipo de célula, que está representado aí pelo azul. Já tem um segregado, que é como se eu fosse considerar que a população está heterogênea. Então, tem várias características aí de células envolvidas, certo? E cada vez mais esse grau, quando eu vou colocando essas mais informações, ser tipo múltiplo a população e ter vários componentes sendo envolvidos, eu vou aumentando aí a carga de modelagem desse processo. Mas existem, né, alguns estudos, uns usam redes neurais, outros vão mais a fundo, para tentar representar melhor. Mas nós vamos se conter com os modelos que são representando mais a equação de forma global. E aqui nós temos agora dois exemplos, né? O primeiro exemplo, ele está dando esse conjunto de dados, que é do crescimento versus o tempo, que está na cor preta, e já na cor azul é o gráfico de Ln de x sobre x0, que já é para nos ajudar. Então,
Alguns desses itens eu não vou responder nesse momento, a gente vai ver na nossa próxima aula, mas já vou puxar um pouco do exemplo que é para vocês treinarem e a gente discutir também, né? Mas ele pergunta no item A, existe fase lag? Quanto tempo ela dura? Quanto tempo dura a fase log? Qual o valor de min máximo? A fase estacionária, quanto tempo dura? E a fase de morte, inicia em que tempo? Então, eu quero que vocês, quando terminarem, né, estiverem assistindo essa aula, parem um minutozinho, o pause aí, vejam esse gráfico e tentem responder. Eu já vou adiantando a questão do cálculo de min máximo. Então, tá aqui o gráfico que foi dado, e aí eu tentei pegar a região que tá em azul, que tem um trecho linear, que foi aproximadamente 4 horas, certo? A gente pode também até pegar aqui, né, marcando aqui para vocês 4 horas, até 14 horas, quando a gente vê que já começa a ter uma desaceleração para ir para a fase estacionária, e montei, né, aqui um gráfico separado. E aí eu fui pedir a equação da reta, cujo coeficiente, né, angular deu 0,11648 e o intercept, que é o linear, deu menos 0,5082. Vocês podem tentar fazer com que o coeficiente linear, né, seja zero. Aqui eu quis deixar do jeito que o programa estava gerando. E o R quadrado foi muito bom, né, 0,99888. E aí, da equação que a gente obteve, separando as variáveis e integrando lá da velocidade específica de crescimento, né, nós temos que mi máximo vai ser 0,11648 horas a menos 1, ou diminuindo, tem muitas casas decimais, 0,116. Isso porque a gente viu, né, que ln, aqui eu peço desculpa, é x sobre x0, eu vou até consertar, vai ser essa equação que foi obtida aí usando esse programa para obter a reta. Então, já temos aí a resposta do min máximo para vocês treinarem em casa e ver se vocês vão conseguir obter mais ou menos essa faixa de valor, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente retorna para o exemplo 1 para aqueles outros itens. E nós temos o exemplo 2, em que eu estou dando aí para vocês um conjunto de dados com o tempo da concentração de células da Saccharomyces cerevisiae, cujo está produzindo etanol usando a glicose como fonte de carbono. Esse P é etanol. Então, pede para vocês construir o gráfico com os dados cinéticos. Então, é fazer a curva, né, de células, substrato e produto com o tempo. Pergunta qual é o valor de min máximo. Pede para vocês construírem um gráfico de μx, μs, μp com o tempo. Qual é o tipo de metabólito e pede para comprovar pela expressão de Ludeking e Piret, certo? E aí, como vocês vão ter que calcular derivados dx, dt, ds, dt, dp, dt, vocês têm como artifício usar uma planilha que é do Excel, que está no capítulo 6 do livro de Biotecnologia Industrial, que é o volume 2. Essa tabela eu vou mostrar já para vocês, certo? Mas se vocês também não desejarem utilizar, podem usar um programa ou computacional ou tentar alisar esses dados para que tenham dados em tempos menores para poder calcular as derivadas aplicando a definição, né? Que é a função em x mais delta x menos a função em x dividido por delta x. A equação, a tabela é essa, certo? Essa aí foi uma tabela que eu mesmo montei no Excel, dei só um print. E aí, a gente sempre vai alimentando. Isso que está destacado em amarelo é que eu coloco os tempos. Essa tabela não está, por exemplo, de vocês, claro. Aqui é a concentração de células e de substrato.
Aí, isso aqui ele vem ensinando como a gente montar cada uma dessas células. Isso é para que com esses dados ele vai tentando usar, ele calcula ds, dt e dx, dt. Então, esses são os valores então de ds e dx, dt. Que depois a gente pode pegar, né, e dividir ds, dt por x para calcular μs. E pode pegar os dados de dx, dt e dividir por x para calcular μx, certo? Esse aqui é um exemplo, não é o de vocês novamente. E aqui foi quando eu tentei montar as células. Então, fica a critério de vocês usar essa tabela, montando ela no Excel conforme tem as instruções no livro, ou usar um programa, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos comentar tanto sobre o exemplo 1 quanto sobre esse exemplo 2 e nós encerramos aqui nossa aula. Nos vemos na próxima, que a gente vai continuar ainda estudando mais um pouquinho sobre essa cinética e começar o projeto de reatores.